Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Análise Bíblica. Estamos aqui para a gravação de mais uma aula da EBD, revista da CPAD, dos adultos, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. É a quinta lição que tem a data do dia 3 de maio de 2020. Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu gostaria de convidar você, junte-se a nós, faça a sua inscrição no canal, acione o sininho das notificações, porque isso é muito importante para que o YouTube te notifique, né, quando há um vídeo novo no canal. E também, se você quiser e puder me ajudar compartilhando, né, este canal nas suas redes sociais, eu ficarei muito agradecido, tá bom? Que você possa me ajudar aí a expandir, né, o campo da palavra de Deus, né? Alcançar um campo maior com a poderosa e inefável palavra de Deus. Nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Nós já estamos no segundo trimestre, já estudamos 4 lições. Se você quiser ver as outras lições, tem uma playlist aí no canal, né? É segundo trimestre de 2020. Você pode acessar lá as outras 4 aulas. Então vamos lá. O textuário da nossa lição de hoje diz o seguinte, está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Textuário, Efésios 2, 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Olha que coisa interessante, né? A leitura bíblica em classe, nós não temos o costume de fazê-la aqui, né? Porque você tem a revista na sua casa e você pode acompanhar, você pode ler, fazer a leitura na sua casa. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Lembrando que nós estamos estudando a carta aos Efésios, né? O título da revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então vamos lá, a nossa lição ela tem 3 pontos principais. O primeiro, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Esse ponto tem 2 subtópicos, né, subpontos. O primeiro, nossa condição anterior. O segundo, nossas ofensas e pecados. Então nós vamos estudar esse primeiro ponto, falando da nossa antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo tópico, vivificados pela graça, segundo tópico principal, né, que tem 3 subtópicos. O primeiro, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O segundo, vivificados por sua graça. E o terceiro, exaltados por sua graça. E então esse é o segundo tópico, vivificados pela graça. O terceiro tópico principal é a salvação não vem das obras. Tá? Aqui nós temos também 2 subtópicos, graça como meio de salvação, tá? E obras como evidências da salvação. Esse tópico é muito importante para nós tirarmos algumas dúvidas, né, sobre como nós recebemos a salvação. Existem pessoas que acham que precisam fazer algo para serem salvas, né? Outras caem no outro extremo de não fazerem nada, né? Será que nós também não precisamos fazer nada? Será que nós não precisamos fazer obras também? Nós vamos ver isso aqui nesta lição de hoje. O objetivo principal desta lição, o objetivo geral,
é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, nós só teremos a vida eterna porque Deus nos deu pela graça. Tá? E nós precisamos também ver mais três objetivos, que são um relacionado a cada tópico da lição, né? Refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Você vai ter que, ao final da lição, ter essa capacidade de explicar, né, que nós fomos vivificados pela graça, e também informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então esses são os objetivos da nossa lição. Então vamos lá. A título de introdução, o apóstolo Paulo, né, ele descreve na epístola aos Efésios, ele descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido de Deus. Né? Nós vamos estudar a seção de Efésios capítulo 2, né, como nós já mencionamos aí na leitura bíblica em classe, versículo 1 até o 10, e nessa parte da epístola, o apóstolo ele vai descrever a nossa libertação dos pecados através da graça do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Número 1. Antiga natureza morta em ofensas e pecados. A palavra mortos aqui, né, que nós vemos no versículo 1, estando nós mortos em ofensas e pecados, ela é uma palavra que vem do grego que é nekros. Nekros significa, na parte simbólica, espiritual, né? Vamos dizer assim, significa espiritualmente morto. Então é uma pessoa que está espiritualmente morta e destituída de uma vida devotada a Deus, porque se entregou às transgressões. Então, mortos aí tem o sentido, nekros no grego, tem o sentido de desvio de conduta, né? Alguém que está morto, né? Morto para com Deus, e agora está desvirtuado, separado de uma vida dedicada a Deus, uma vida devotada a Deus. Então ele está morto. E também nós podemos ver aqui a palavra ofensa, né, no subtópico número 1, nossa condição interior. Então nós estávamos mortos em ofensas. A palavra ofensas aí é paraptoma. Paraptoma tem o sentido de passo em falso em forma deliberada, né? É o caminho, é como se alguém pisasse em falso em um caminho de forma deliberada, né? Ou seja, de forma que ele está totalmente desviado do caminho certo, do caminho reto. Então, paraptoma tem o sentido de passo em falso, é como se fosse um tropeço, né? Como se fosse a pessoa está caminhando e aí ela atropela, pisa em falso, né? Então, ofensas aí, nós estávamos mortos em falso, em ofensas, ou seja, em paraptomba, né? Ou paraptoma, que é o passo, pisar em falso. Né? Também nós temos a palavra pecado, que no grego é hamartia. Hamartia descreve alguém que o ato de errar o alvo, né? A pessoa erra o alvo, é como se ele estivesse tentando atingir um alvo, né? Com um dardo ou qualquer outro instrumento, acertar no alvo e ele erra o alvo, é hamartia. Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos para com Deus, né? De uma vida cheia de ofensas e pecados. E aqui nós temos também o conceito de morte moral e espiritual, que ela é provocada pelo pecado. Então é isso que separa o homem de Deus. Né? Se tem algo, Paulo diz assim,
né? Ninguém nos separará do amor de Cristo. Né? Aí ele vai citar nem a dificuldade, nem a tribulação, nem a espada, nem a fome, tal. Porém, né, falando do homem para com Deus, né, o homem se separa de Deus no momento que ele peca, né, ou seja, que ele vive na prática do pecado. Então, o pecado é algo que separa o homem de Deus. Isso, nós vemos isso nas Escrituras, né, em várias partes. Isaías 59, né, vai falar que a mão de Deus está estendida para salvar, o ouvido de Deus não está agravado para que não possa ouvir. E o versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele é como se fosse um muro que separa o homem de Deus. Tá? Então, é a morte moral, né, espiritual. E essa natureza pecaminosa impede o homem de ouvir a voz de Deus. Né? Por quê? Porque ele está morto. O homem, nós vamos falar um pouquinho mais para frente na lição, o homem morto, ele não tem condições de reagir ao apelo de Deus. Ele precisa de uma intervenção do Espírito Santo, né? Porque ele está morto. Ele precisa de uma intervenção. Eu penso particularmente, João 16:8, que a Bíblia diz: quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele vem, né, e trabalha no coração do homem, despertando o arbítrio do homem, o livre-arbítrio do homem, para que esse homem possa entender o plano de salvação e aí sim tomar a sua decisão, se ele vai aceitar este plano de salvação ou não, né? Então nós aprendemos que essa natureza, o homem sem uma intervenção de Deus, ele não consegue, né, dar o primeiro passo. O primeiro passo do homem depende do agir de Deus antes desse primeiro passo. Né? Então esse foi o subtópico número 1. O subtópico número 2, que tem por título Nossas Ofensas e Pecados, né? Diz aí da nossa má conduta. Então aqui nós temos o verbo andar, né? Anastrefo. Anastrefo significa comportar-se, né? Conduzir a si mesmo, é o modo de viver. Então Paulo vai dizer assim: vocês andavam segundo o curso do mundo, andavam segundo o príncipe das potestades do ar e andavam fazendo a vontade da carne e do pensamento, né? É anastrefo, é o modo de conduzir-se, né? É o modo de andar, é a conduta. Então Paulo vai dizer: nós, primeiro, andávamos segundo o curso deste mundo. O mundo aqui, logicamente, né, obviamente, é o sistema mundano. É o sistema mundano que rege o mundo. É o sistema, é a ética mundana, podemos dizer assim, né? É o sistema de pensamento, de ideologias que regem o mundo. Para você ter um exemplo, o sistema a Escritura diz que a mentira é pecado. O sistema do mundo, ele diz que mentira é normal, né? Até para poder evitar um problema, tem hora que tem que contar uma mentirinha e assim por diante, né? O sistema mundano, ele é um sistema regido por Satanás, que tenta fazer com que o homem ande fora da vontade de Deus, longe do caminho de Deus. Então aqui nós temos, Paulo diz: nós andastes segundo o curso deste mundo, segundo a imoralidade, segundo o furto, segundo a mentira, e assim a lista de pecados factuais, né? A lista vai longe aí. Também o apóstolo Paulo diz: vocês também andavam segundo o príncipe da potestade do ar. É uma referência a Satanás, né? Se você ler lá em João
12 e 31, nós podemos ler aqui, né? João 12 e 31. Jesus diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, Paulo diz: vocês andavam segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, sob né, a influência de Satanás. Vocês andavam segundo a influência. Então nós vemos aqui que o diabo, os agentes malignos, eles têm a capacidade, né, de influenciar os homens a praticar o pecado. O objetivo, um dos objetivos talvez principais do diabo é influenciar o homem para que esse peque contra Deus. Nós temos o primeiro exemplo lá no Jardim do Éden, né? Que o diabo seduziu Eva, enganou Eva, como diz Paulo, a serpente enganou Eva para que ela pecasse contra Deus e levasse o seu esposo também ao pecado. Então, o diabo, os agentes malignos, eles têm a capacidade de influenciar. Nós precisamos fazer uma diferenciação aqui, uma diferença, porque quem toma a decisão de pecar é o homem. Tá? Só que o diabo e os seus anjos, né, através do sistema mundano, porque eles trabalham unidos, né, eles podem influenciar a decisão de uma pessoa de pecar. Né? Mas quem peca é o ser humano. O diabo não tem este poder, ele tem a capacidade de influência, mas ele não tem esse poder de obrigar você a pecar. Você tem a livre escolha, você precisa, é lógico, da iluminação do Espírito Santo, porém o diabo não pode te forçar a isso, ao pecado, a viver uma vida no pecado, né? Mas ele tem esta influência. E Paulo ainda diz: vocês também andavam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Nós olhamos lá em Gênesis que o pensamento, a imaginação do ser humano era má, né? A imaginação era má continuamente. Agora aqui nós entendemos que a natureza pecaminosa aqui, né, segundo a vontade da carne aqui é sarx, né, mas não é a carne física, mas a natureza que nós herdamos de Adão, né, essa natureza inclinada para fazer o mal, né? Porque o mal, depois do pecado, é algo inerente ao ser humano. Infelizmente, né? O ser humano já nasce com a semente do mal. Então, infelizmente, ele já nasce com essa inclinação para o pecado. Por isso que ele está morto em ofensas e pecados, e agora ele precisa da iluminação do Espírito Santo para ter uma nova vida em Cristo, assumir uma nova posição em Cristo. Ok? Então este é o primeiro ponto, né, que nós acabamos aqui de estudar, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos para o segundo tópico, né? O segundo tópico tem por título Vivificados pela Graça. Então aqui nós temos o primeiro subtópico, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, né? Então, se você olhar, nós temos o versículo 2 e 3, Paulo vai falar o que nós acabamos de falar, né? Capítulo 2, versículo 2 e 3. Vocês andavam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo os desejos da vossa carne, dos pensamentos. E o versículo 4 inicia com uma palavra chamada mas. O termo mas aqui, o termo mas é uma conjunção e é uma conjunção adversativa, ou seja, é uma palavrinha que faz um contraste. Então,
Vocês viviam no pecado, mas, olha o que Paulo diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas e pecados, mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Então, ele agora nos vivificou, né, pela sua riquíssima misericórdia. Então, nós vivíamos sim daquele jeito. Agora mas, conjunção adversativa, ele nos vivificou. Nos vivificou. Agora nós não estamos mais mortos em ofensas e pecados, né? Então ele nos vivificou pela sua riquíssima misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou. Então agora eu queria até que você parasse e pensasse, né? Deus nos viu andando segundo o curso deste mundo, nos viu andando segundo o príncipe das potestades do ar, nos viu andando, né, seguindo e segundo o curso da nossa natureza pecaminosa. Mesmo assim ele nos amou, ele é riquíssimo em misericórdia e nos vivificou, nos dando uma nova vida em Cristo. Deus merece o nosso louvor por essa expressão, porque ele nos livrou da morte, tanto da morte espiritual como da morte eterna. Então, o subtópico 2 tem por títulos vivificados pela graça. Vivificados pela graça. Então, o apóstolo aqui, ele enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, que eu acabei de dizer, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, né? Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Agora eu quero que você preste atenção nesta expressão, ó, nos vivificou juntamente com Cristo. O que significa isso? Significa que nós agora, nós não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Ele nos vivificou juntamente com ele. Então, Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, né? E também nos vivificou, nos deu a vida, nos ressuscitou, né? Nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, a garantia de que nós estamos vivos, a garantia de que nós estamos vivendo uma nova vida é que Cristo também ressuscitou. Então Deus nos ressuscitou com ele. O subtópico 3 tem por título Exaltados por sua graça. Exaltados por sua graça. Diz aqui que o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A palavra juntamente aqui, olha que coisa interessante isso aqui, ó. Indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e os galardões do céu. Então, ressuscitados juntamente com Cristo, recebemos também a ressurreição, recebemos a vida eterna e recebemos o galardão do céu, né? Tudo que Deus concedeu, né? Os benefícios que Deus concedeu a Cristo ressuscitando dos mortos, nós também recebemos. Por isso nós somos ressuscitados juntamente com ele. Que coisa maravilhosa, né? Então esse foi o ponto de número 2, vivificados pela graça. Vivificados pela graça. Agora, nós vamos para o terceiro e último ponto, que é o ponto de número 3. A salvação não vem das obras. Será que a obra salva? Será que o salvo precisa fazer obra? Então, vamos ver isso aqui, ó. Subtópico número 1 tem por título Graça como meio da salvação. Então, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Então, ó, salvação, libertação da morte,
né? Tanto da morte espiritual como da física, porque nós vamos ressuscitar para a vida eterna, né? Paulo escreve isso aos Tessalonicenses: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós temos libertação da escravidão do pecado, porque antes nós vivíamos escravos do pecado e agora nós somos livres, tá? E também a salvação inclui ao mesmo tempo, né, ela nos permite desfrutar das bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do 1 ao 7, né, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, né? Ressurreição, vida eterna, os benefícios de Cristo. Então, a salvação aqui, ela não inclui só a libertação da morte, só a libertação do pecado e da área vindoura, mas também permite os salvos desfrutar dos benefícios, das riquezas da herança, né, dos salvos. Então hoje nós podemos usufruir daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus tem dado à nossa disposição. Nós temos aí a palavra graça, né? Nós já falamos em outras lições também, é o termo grego charis. Charis significa, de uma forma geral, em linhas bem gerais, favor imerecido. Então, graça é aquilo que o homem recebe sem merecer. Uma coisa que nós temos que frisar aqui é o seguinte: a salvação para o homem é pela graça. Mas para que o homem alcançasse essa salvação, Jesus precisou sacrificar-se. Ele precisou morrer na cruz. Então, ele pagou o preço. É por isso que é pela graça hoje para nós. Mas Cristo pagou o preço. Paulo diz que ele riscou a cédula que era contra nós. A nossa dívida, ele pagou a nossa dívida. Então, por isso, é pela graça. Para nós hoje, é pela graça. Porém, custou o sacrifício de Cristo. Então, por isso, nós temos que valorizar a nossa salvação, né? Então, a palavra graça, charis, favor imerecido, né? Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio de Deus. Eu quero frisar uma coisa aqui, que eu já tenho, nós trabalhamos nesse canal, até o nome, né? A análise bíblica, nós trabalhamos com análise bíblica detalhada. Nós estamos fazendo um estudo da carta aos Efésios, aproveitando paralelamente o estudo da revista, né? Então eu tenho tenho uma playlist aí, né? Já duas, né? Já tem o capítulo 1 com alguns vídeos estudando o capítulo 1 e já tem um vídeo estudando o capítulo 2. Então nós podemos, eu falo lá que nós não podemos cair no erro de Pelágio. Então Pelágio, ele era um teólogo que ele ensinava que não havia o pecado original. O pecado original só Adão que tinha. Então o homem pode se auto-salvar, né? Depois veio os semipelagianos. O semipelagianismo, né, é uma doutrina que ensina que o Deus participa da salvação, porém a salvação é iniciada pelo homem, né? Isso também é uma heresia. Nós não podemos pensar desta forma. Por quê? A salvação, ela é sempre iniciada por Deus. É o que o pastor Douglas Batista disse aqui, ó. A graça mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, né? A graça, o que ela faz? Ela ativa o nosso livre-arbítrio, que está maculado, vamos dizer assim, né? O nosso livre-arbítrio está maculado. Então, Deus vem com a sua graça, capacita o homem, né, o pecador, a crer, ilumina o entendimento do homem, 2 Coríntios 4,4, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então a graça vem, ilumina esse entendimento,
capacita o homem a responder positivamente. Então, sempre a salvação é iniciada da parte de Deus, nunca da parte do homem. E no subtópico 2, que tem por título Obras como evidência da salvação, nós vemos Efésios capítulo 2, versículo 9, diz assim, que a salvação não vem das obras. Então, quais obras? As obras, né, que o homem faz para ser salvo. Se ele faz com o objetivo de ser salvo, a salvação não vem pelas obras. Porém, o versículo 10 fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras e para que nós andássemos nela. Ele preparou para que nós andássemos nela. Então, resumindo este ponto, nós não somos salvos pelas obras, mas nós praticamos obras porque nós somos salvos. E aí, para já irmos para o final, né, eu gostaria de ler na Epístola de Tiago, capítulo de número 2, versículo 17, que fala o seguinte, ó: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então nós precisamos entender que para nós sermos salvos é pela graça. Para nós chegarmos a esta graça é pela fé. E para que esta fé seja uma fé genuína, ela precisa de obras. As obras nos salvam, mas as obras mostram que nós temos fé e pela fé nós chegamos à graça e a graça nos traz a salvação. Ok? Então esta foi a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida. Espero que você possa refletir sobre a sua natureza pecaminosa, sabendo que Deus te dá capacidade para vencer, que você possa também entender que a salvação, nós somos vivificados pela graça de Deus, e também entender que a nossa salvação não vem das obras. Você pode fazer o que você quiser. Para ser salvo, não vai ter valor nenhum. Vai ter valor porque você é salvo. Ok? Vamos encerrar nossa aula por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, né, no final desse vídeo, que nos ajuda bastante. E fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.